Há 37 anos, a primeira Igreja Batista do Garavelo começou uma jornada de fé, esperança e transformação. Fundada em 28 de março de 1987, nossa igreja tem sido um farol de luz para a comunidade, guiando e inspirando gerações. Hoje, celebramos essa história rica com depoimentos de membros que viveram e moldaram essa trajetória. Nós fomos para lá em 92, setembro de 92. Acho que nós ficamos lá uns 5 anos e meio, mais ou menos, não me lembro mais. Mas o nosso trabalho, naquela época, a igreja não era uma igreja muito grande, mas tinha um bom número de irmãos, inclusive irmãos dedicados, consagrados, como o Natanael, o Almir e outras irmãs que trabalhavam lá. E esse período que eu fiquei lá, nós tínhamos um ponto de pregação no Cardoso 2, que era na casa do irmão Antônio. Aí nós íamos lá toda quinta-feira e todo mundo, um grupo de irmãos, iam a pé. A gente ia e fazia o culto lá na casa dele. E o outro trabalho foi a Garavelo B, parece, né? Garavelo B. Esse trabalho, ele foi começado com a Igreja Batista do setor universitário. Era o pastor Arildo, tinha um grupo de irmãos aí, e tinha uma igreja ali, um templo, parece que era uma igreja da Argentina, um pessoal, e então o pessoal do setor universitário uniu com essa igreja, e como eles estavam construindo, faltava respaldar e colocar o telhado. O pastor Arildo, através da Igreja Batista do setor universitário, cobriu. Mas quando eu cheguei para lá, então eles sentiram a vontade de separar da igreja dos batistas, né? Que era mais pentecostal. Aí, o que aconteceu? O pastor Arildo me procurou e falou: você assume aí e resolve o problema com ele. Aí eles propuseram para a gente o seguinte: vocês podem comprar um lote, construir um salão para nós vamos para lá, vocês ficam com o tempo. Ou nós compramos um lote e construímos um salão e vocês vão para lá, os batistas vão para lá e nós ficamos com o tempo. Entramos num acordo com eles, e foi assim que surgiu a igreja lá do Garavelo B. Eles construíram um salão lá de 9x6 e parece que ainda está até no fundo, não sei se desmancharam. E aí foi o trabalho. Naquele trabalho a gente ia toda terça, quinta no Cardoso e terça-feira lá ajudando os irmãos. E o Cardoso, os irmãos vinham para o templo lá na sede, né? Mas aí eles decidiram ir para lá. E nós então construímos o templo lá no Cardoso B, até construímos mutirão, fazíamos pamonhada, churrasco, feira de doce, de coisa, para a gente construir. Construímos lá, e quando eu saí de lá, eu deixei a congregação organizada com o pastor, e lá em cima também deixei a congregação organizada com o pastor. Só não organizei a igreja. Certo. Foi o pastor Manel, parece que organizou. Isso. A igreja. Bacana. E nessa jornada sua,
com a igreja? Teve algo que marcou o senhor, que o senhor que ficou assim, um irmão, ou uma situação, algo assim que o senhor falou assim, nossa, isso me marcou lá no processo? Igreja, eu acho que foi a igreja de um modo geral, porque naquela época a gente tinha uma boa mocidade, um grupo, e era muito ativo. A igreja toda ativa, participava, a gente tinha uma unidade muito grande. O fato da gente fazer mutirão, fazer essas feiras, pamonhada, então isso causou uma unidade muito grande na igreja. Era uma igreja de gente humilde, porque eu sempre gostei de igrejas pequenas, comecei igrejas, porque eu gosto de andar com o pessoal, com o povo, né? Foi o meu tipo de ministério até agora, andando com o povo. E lá foi uma igreja que a gente andou junto, fazendo o trabalho, né? Surgiu essas congregações justamente pela a dedicação, o empenho. A gente tomava chuva na estrada, tinha que pôr a Bíblia dentro do saco, e era um trabalho muito bom, marcou a gente de um modo geral. Bacana. E desejar que Deus esteja no comando, abençoando e levando a igreja a crescer, não só espiritualmente, mas também numericamente falando, né? Porque o trabalho, quando é feito com dedicação, Deus abençoa. Porque a Bíblia fala que quem dá o crescimento é Deus, mas a gente tem que trabalhar, né? Claro. E então, que Deus abençoe e possa realmente crescer, que brevemente possa terminar o templo, e sabemos que vai ser uma bênção para o bairro. Quero saudar a amada Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do setor Garavelo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa fazer parte desse momento, trazendo uma palavra informativa, histórica, dos primórdios da igreja. Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar uma passagem bíblica que, para mim, pastor Hermes, retrata essa história vivida desde o princípio com os irmãos, que é Filipenses 1, 6, 4, de 4 a 7. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração e seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Garavelo faz parte da minha história, da minha vida, do meu chamado. Quando entrei para o seminário, na primeira semana de seminário, eu fui conhecer o Garavelo. E Deus então assentou no meu coração de ali começar um trabalho. E eu queria colocar em prática, vivenciar os ensinos teóricos, teológicos recebidos no seminário, aplicando ali para o meu crescimento e a minha formação como pastor. O fato é que Garavelo
é a igreja, de todas as igrejas que eu pastoreei, é a igreja do meu coração. Porque foi a igreja que me fez pastor, a igreja que me ensinou a ser pastor. E então essa é a experiência que eu trago na minha vida, no meu coração, ao carinho, ao amor que eu tenho por esta amada igreja. No começo não foi fácil, mas foi muito interessante, gratificante, e Deus operou através de cada irmão que fez parte dessa história. Eu estava buscando na minha memória uma lista de irmãos que fizeram parte comigo da plantação desta igreja, e nós chegamos aqui a aproximadamente 130 pessoas, entre adultos e crianças, e alguns com certeza ainda eu não consegui, talvez, lembrar, a memória não trouxe, né? Eu não tenho nada registrado, é a memória mesmo. Desse grupo aqui, 11 já partiram para a glória, já estão com o Senhor no céu. Mas desses irmãos que eu tenho aqui listados, que eu penso que está caminhando ainda com a igreja hoje, eu tenho aqui nessa lista a Almir, a família, o irmão Natanael e família, a Matilde e família, a Cida e família, o Hélio e a esposa, a Antonieta, a Lucivânio Lopes, a Tereza e os filhos, o Edmar e o Eurípedes, que são também da minha época, além da irmã Maria Lúcia. Me perdoe se eu esqueci de algum dos irmãos que estão presentes hoje na história da igreja, que fizeram parte do meu ministério. Mas a igreja naquela época, a estrutura da igreja era muito simples, porque estava começando. Eu não tinha nenhuma experiência de liderança, e o que eu fui aprender no seminário eu fui aplicando na igreja. Então a igreja não tinha ministérios específicos, mas quando tinha um trabalho evangelístico, toda a igreja participava. Quando tinha um trabalho social, toda a igreja se envolvia. Quando tinha um trabalho nos lares, um culto nos lares e qualquer outra atividade, a igreja envolvia de corpo e alma. Daquela época nós temos ainda, talvez, ainda funcionando na igreja hoje o coral, que a irmã Adélia implantou e ainda funciona na igreja. Fizemos um mutirão missionário que marcou a história da igreja na questão do crescimento. E então essa é uma parte da história, né? E eu tenho boas lembranças, né, daquela época, porque os irmãos faziam a obra do Senhor sem murmuração, sem nenhum reclame, só não participava quando por uma questão de saúde, por enfermidade. Mas fora isso, havia uma predisposição impressionante no coração de toda a igreja. A igreja era unida, era como se pulsasse um só coração. Todos tinham o mesmo interesse de crescimento, de evangelização, de desenvolvimento da igreja, de edificação da igreja, de crescimento pessoal. Então eu fiz parte desse período áureo da igreja. Hoje, se eu tivesse que definir a igreja em uma palavra, eu definiria com a palavra amor. Porque era uma igreja que fazia tudo por amor. Que tudo que fazia era por amor. E havia este sentimento de amor a Deus, de amor à obra, de amor uns para com os outros. Chorávamos juntos, festejávamos juntos. E esta é a marca da Igreja Batista do Garavelo. Ela nasceu assim, marcada pelo amor. Então, se eu tenho que definir a igreja em uma palavra, eu definiria a palavra amor. Porque esta é a palavra ou esse é o sentimento e
é o carro-chefe da igreja, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Então, nós devemos continuar como igreja fazendo tudo por amor, porque é o amor que permanece. Paulo diz que a fé, a esperança e o amor são essas três coisas mais importantes, mas a mais importante delas é o amor. E o meu desejo sincero do meu coração é que esta igreja continue com esta identidade, marchando para as grandes conquistas por amor, sem vaidade, sem preciosidade, sem estrelismo, mas todos marchando a uma só voz, marchando com um só pensamento sobre a liderança do nosso amado e querido pastor Wellington, que tem feito um trabalho magnífico à frente da igreja. Deus esteja abençoando os irmãos nesse aniversário, mais um ano de vida, que é para celebrar com muita alegria essa história pujante, essa história marcante do trabalho batista na região. A igreja ela já produziu mais duas outras igrejas, né? A Igreja Batista Missionária, Segunda Igreja Batista do Garavelo. Então é uma igreja que tem missão no coração. Que os irmãos continuem assim, sempre pensando na expansão do reino, no crescimento da igreja e, quem sabe, plantando outras igrejas para a glória do Senhor Jesus. Desejo a todos e quero manifestar a todos um forte abraço e um beijo no coração da igreja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nossa trajetória ali no Garavelo foi muito interessante. Nós viemos de Teresina, né? E nosso objetivo foi visitar minha mãe, com ela, que já foi membro por muito tempo do Garavelo. E nós viemos para a convenção, Assembleia da Convenção Brasileira. E aí nós tivemos a alegria de conhecer os irmãos da PIB do Garavelo, os irmãos amados. E assim nós ficamos alguns dias, preguei, estava sem pastor e fomos embora, né? E os irmãos, por algum tempo, depois mandaram uma cartinha perguntando se a gente tinha interesse de pastorear a PIB do Garavelo. E assim nós oramos e demos uma resposta. Aceitamos o convite, né? Nossos filhos estavam adolescentes, junior adolescentes, e nós viemos para a PIB do Garavelo em 1999. Chegamos, encontramos muitos irmãos amáveis, que muitos ainda estão. Faleceu o irmão da Lloyd. São pessoas que fizeram muita diferença. O irmão Feliciano teve um tempo lá conosco. E nós começamos um trabalho assim, sem esquecer de falar a Miriam, do Tota, toda a família, e de outros irmãos queridos que às vezes a gente esquece. Mas foi uma experiência muito bacana, Caio. Nós assumimos o trabalho lá. Antes de mim, antes do meu pastoreio lá, tive a alegria de saber que os pastores que passaram por lá, como o pastor Hermes, o pastor Valdomiro, todos os homens de Deus, fizeram um bom trabalho, excelente trabalho, deixaram bons resultados, que até hoje continuam. Eu lembro de muitas coisas que a gente conseguiu, a gente viu muitas necessidades, a igreja não tinha uma cozinha, não tinha uma área de lazer, e aí nós fomos construindo. Nós não tínhamos uma área para colocar os carros, era o que nós chamamos aquele barro, né? E nós fomos trabalhando. E nesse trabalho, Deus foi nos abençoando. Nós tivemos muitas coisas boas, muitos acontecimentos. Trabalhamos muito com a juventude. Fizemos um trabalho um tempo. Nós tivemos naquela quadra ali, eu diria antigamente aquela quadra, que era o estacionamento, mais de 70 jovens
no Mover Mais, o grande trabalho que a gente conseguia fazer com os jovens e adolescentes. Uma coisa que me chama muita atenção, Caio, eu guardei com muito amor no coração, foi essa placa, né? Essa placa que nós recebemos do ministério, quando nós chegamos 10 anos de ministério. Para mim foi muito significativo, porque marcou, né, a nossa passada, vamos dizer assim, o nosso tempo na PIB do Garavelo. Eu me lembro muito de os trabalhos missionários que nós fizemos. Recebemos uma equipe de missionários nos Estados Unidos, e aqueles missionários ficaram amando a PIB do Garavelo. Fizemos trabalho de casa em casa, fomos em diversos setores, na casa de irmãos fazendo culto. Então foi assim uma semana muito abençoada, uma semana evangelística na PIB do Garavelo, sabe? E são coisas assim que a gente não esquece. Como também os nossos acampamentos, né? Todos os 10 anos que nós passamos lá, entre 10 e 11 anos, nós fizemos acampamento. Cada acampamento teve um gostinho especial, diferente. E nesses acampamentos a gente tem até casamento, né? Deu certo. Alguns jovens se encontraram nesse acampamento e casaram, e hoje vivem muito bem. Sim. Então nós só temos que agradecer a Deus pela vida da PIB do Garavelo, pelos irmãos, né, do nosso tempo, com os irmãos desse tempo e tantos outros que Deus vai acrescentar. Também tive o privilégio de organizar, junto com os irmãos da PIB, 2 igrejas, a do Cardoso, missionário do Cardoso, e a segunda igreja do Garavelo. Para mim foi um privilégio muito grande. E hoje essas igrejas estão andando na graça do Senhor. E que não esquece a igreja mãe, né? Pela alegria, esforço, que se foi feito para que hoje ela tivesse se agindo como igreja. Também trabalhando muito com casais, um trabalho fabuloso com famílias, né? Fizemos, chamamos congressos com casais. E assim, meu irmão, foi assim um tempo de boas lembranças. E a estes irmãos queridos da PIB do Garavelo, um grande abraço. Isso aí. A música é uma ferramenta muito poderosa. Várias áreas hoje usam a música como ferramenta, né, para impulsionar os resultados. E na igreja não é diferente, né? Desde muito tempo a gente vai vendo o relato bíblico e a gente vê a música sendo usada, por exemplo, quando Davi foi acalmar Saul tocando a sua harpa. E da mesma forma assim é hoje. E na igreja é um pouco diferente, por exemplo, em relação à musicoterapia, o tratamento médico que se faz, o tratamento terápico que se faz usando a música. O objetivo da música na igreja é fazer com que as pessoas possam ter acesso à mensagem bíblica. A Bíblia revela quem Deus é. Quando nós cantamos a Bíblia, então nós revelamos aspectos do caráter de Deus para as pessoas. E a intenção é que as pessoas, diante dessa revelação do caráter de Deus, respondam a isso com a adoração. Essa é a minha função, então, como ministro de música, né? Montar o programa do culto e colocar ali músicas que possam expressar aspectos do caráter de Deus, para que a igreja responda a isso com adoração. Não é simplesmente trazer aqui, provocar sensações nas pessoas, mas não, trazer Deus, revelar Deus para as pessoas através das músicas que nós cantamos. E quando nós fazemos isso, normalmente acontecem
De terminar o culto, a pessoa chega e, olha, hoje eu fui muito abençoado pelo louvor. Como é bom a gente receber esses feedbacks. O objetivo inicial não é agradar as pessoas, mas quando a gente recebe esse feedback, então a gente já sabe, o objetivo foi alcançado hoje. A gente sempre trabalha dessa forma, visando isso. E capacitando também as pessoas do ministério para isso. Desde a minha primeira passagem aqui, entre 2009 e 2012, nós trabalhamos capacitando as pessoas que faziam parte do ministério naquela época, para que elas soubessem, aprendessem como fazer isso. Como que eu escolho as músicas para o culto, como que eu conduzo esse momento com a igreja. E trabalhando isso, tivemos como resultado um dos líderes que surgiu dessa época foi o próprio Alisson, que algum tempo depois da minha saída em 2012, ele assumiu o ministério. E hoje está colocando em prática esse aprendizado em outra igreja. Então, a intenção é essa, que não haja uma dependência da minha pessoa aqui, mas mesmo na minha ausência, quem está possa fazer as coisas acontecerem como deve acontecer, como a Bíblia ensina que nós devemos agir, né, nesse ambiente, nesse momento que estamos usando a música para ministrar a vida das pessoas. E um grande desafio que nós temos hoje, de forma geral, o Evangelho tem sido camuflado, tem sido trocado por uma mensagem antropocêntrica. E não é diferente na música, nós temos músicas antropocêntricas que exaltam o homem, e esse não é o objetivo. Na igreja não é esse o objetivo. A música se torna louvor quando ela exalta a Deus. Esse é o objetivo. E o desafio hoje é de manter esse foco, a gente continuar no foco de usar a música para exaltar a Deus, trazer Deus para as pessoas adorarem a Ele como resposta a essa revelação. A partir de 2008, eu comecei a colocar em prática um projeto usando a música para o Natal. Até ali, o segundo semestre do ano era, como para muitos ministros de música, voltado para a preparação para o cantado de Natal. A gente passava 5, 6 meses preparando, e aí chegava a cantar 40, 50 minutos, terminava, estava todo mundo cansado e tal, e nossa, deu certo, né? Vamos embora. Aí cada um, para onde você vai? Aí vamos para casa do fulano, vamos para casa da fulana e tal, vamos reunir na minha casa, e cada um ia para a sua ceia de Natal. Mas eu tomei conhecimento em 2007 do projeto Natal Aleluia, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E eles apresentavam o musical de Natal, mas quem ia assistir levava a doação ou de alimento, ou então de algum cobertor, algum agasalho. E já há alguns anos acontecia isso, e quando eu tomei conhecimento daquilo, em 2007, eu disse, não, nunca mais eu vou fazer só a apresentação de uma cantada. E aí em 2008 já começamos a fazer dessa forma, né? Juntamos inclusive a PIB Garavelo com a Igreja Batista no Santos Dumont, apresentamos juntos então naquele ano o musical de Natal arrecadando alimentos, e sim, a gente estava cansado depois da apresentação, mas quando a gente olhou aquela pilha de alimentos que tinham sido arrecadados, já compensou, era diferente. Eu não consigo fazer de outra forma mais. Na igreja onde eu chego, eu já falo para o pastor, olha, cantata de Natal, nós vamos fazer projeto Natalação. E o pastor compra a ideia e vem executando. E agora, né, alcançou uma abrangência estadual, né, já que coordenando o departamento de música da convenção, eles também abraçaram essa ideia e nós estamos participando, sendo que com igrejas do estado inteiro participando também. Isso usando a música como ferramenta. Não simplesmente cantar, não simplesmente apresentar o musical de Natal, mas abençoar pessoas. Além de levar a mensagem do verdadeiro Natal, também abençoar essas pessoas com uma cesta que aquela pessoa talvez não teria. Passaria o Natal ali, seria uma noite como outra qualquer, mas a partir daquela doação, essa família foi abençoada e a música foi ferramenta para isso. A história não acabou. Ainda virão outros anos, enquanto Jesus não voltar, continua a história dessa igreja.
Então, o que eu espero é que a música continue sendo essa ferramenta, né? Seja na aula de música aqui, seja no coral, seja em algum dos grupos que a igreja tem atualmente, né? Que a música seja usada como ferramenta, haja essa consciência. Que ferramenta poderosa que nós temos nas mãos, vamos usar essa ferramenta para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. E eu tenho feito a minha parte. Espero que os frutos, mesmo que eu mesmo não os colha, que os frutos venham no futuro da nossa igreja aqui. Essa igreja que acolheu a nós na nossa primeira passagem e 10 anos depois nos chamou para voltar para cá, para liderar novamente. Então, nós amamos essa igreja, eles receberam muito bem a nossa família. E quando voltamos com mais uma, né, a nossa caçulinha, que também foi bem recebida. Então, há uma reciprocidade nisso. Nós amamos essa igreja e somos amados por ela. Temos muito prazer de servir essa igreja e esperamos que, enquanto Deus nos permitir, nós possamos ser bênção na vida dessa igreja, como ela tem sido na nossa vida também. Deus abençoe a PIB Garavelo. Graças a Deus, meus irmãos. É um prazer estar falando com vocês e foi nos incumbido de falar um pouquinho a respeito da nossa permanência aqui, do nosso sonho como igreja PIB Garavelo. Em 2010, recebemos um convite para pastorear essa amada igreja e nós estávamos no Rio de Janeiro, estávamos passeando aqui, estava tudo certo para irmos para Belo Horizonte. Mas aprove a Deus que estivéssemos nesse lugar. E aqui estamos nós, depois de quase 14 anos. Uma igreja querida, uma igreja amada, uma igreja que está prosseguindo na jornada cristã. E o meu sonho como pastor da igreja é que a igreja seja uma igreja de discípulos. Uma igreja que de fato viva o Evangelho integral de Jesus Cristo, adorando a Deus, proclamando o Evangelho de forma integral e fazendo discípulos. Algo que nos marcou profundamente. Esta semana eu estava saindo da igreja e uma pessoa parou o carro aqui e falou tão bem da igreja, como a igreja tem sido bênção e referência desta comunidade. Uma pessoa entrou nesse lugar, a igreja estava cheia de pessoas, através dos nossos projetos sociais, e esta pessoa, um filho de uma pessoa que está vindo nos projetos sociais, e falou também, falou, olha, eu nunca tinha visto isso em nenhuma igreja, esses projetos, uma forma de abraçar as pessoas. Então isso me marcou profundamente. Projetos futuros que estão no nosso coração, uma igreja discipular, uma igreja de pequenos grupos, onde cada lar é uma igreja, no sentido de acolher, de zelar, de amar, de cuidar. Toda a igreja. Hoje nós temos pequenos grupos de família, pequenos grupos de adolescentes, mas o nosso sonho é que a igreja toda seja uma igreja de pequenos grupos. Projetos futuros, a finalização do nosso templo. E também eu tenho um sonho no meu coração, que é termos um centro de recuperação, um albergue espiritual, um lugar onde possa acolher pessoas, cuidar de pessoas e apresentar o Evangelho na multiforme graça de Deus. Sonho da PIB Garavelo, e eu como pastor, o meu sonho é que seja uma igreja relevante, uma igreja salutar, uma igreja que caia na graça do povo, uma igreja que olhe o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito. E a nossa missão, enquanto igreja, é adorar a Deus, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, fazer discípulos de Jesus e amar e servir as pessoas. E a nossa visão, ser uma comunidade bíblica que ame a Deus, as pessoas e que serve. E quais são os nossos propósitos? Da PIB Garavelo, adoração, missões, comunhão, serviço e discipulado.
E se nós formos relatar experiências, muitas experiências, muitas. Uma das experiências marcantes foi quando nós pensamos em um novo templo, né? O antigo templo foi derrubado e aqui estamos nós dentro desse novo templo para a honra e glória do nome do Senhor. Mas a Deus toda a honra, toda a glória. E você faz parte dessa história, eu faço parte dessa história, nós fazemos parte dessa história. Foi perguntado para mim qual era o meu sonho, era e é o meu sonho de igreja local, de igreja PIB Garavelo. O meu sonho é que nós sejamos uma igreja relacional, uma igreja que ame pessoas, uma igreja que ame gente, uma igreja que venha cuidar uma da outra, que venha cuidar uns dos outros, uma igreja acolhedora, uma igreja discipuladora, uma igreja que caia na graça do povo. E nós estamos caminhando nessa jornada, e você é peça fundamental para que essa jornada continue. Então, parabéns a você, você faz parte dessa nova era, você faz parte desse novo ciclo que está começando, mais um ano de vida em que a igreja está comemorando. E eu, como pastor, eu me sinto realizado. Por quê? Porque eu tenho você para caminhar, eu tenho você para cuidar e você cuidar de mim, e juntos nós podemos mais. Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a PIB Garavelo por mais um ano de existência. Abraços. Hoje celebramos 37 anos de história, fé e comunidade. Agradecemos a todos que fizeram parte dessa jornada e convidamos a todos para continuar escrevendo essa história conosco. Que os próximos anos sejam repletos de bênçãos e realizações. Parabéns, Primeira Igreja Batista do Garavelo.